vencendo 1 a 0. Parabéns, professor. E análise, né, do que foi essa vitória diante dessa equipe que estava invicta até hoje. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Mostra a dificuldade, né, do jogo, muito em função daquilo que você acabou de mencionar. O Atlético é uma grande equipe, vinha invicto até o jogo de hoje, uma equipe muito forte fisicamente, muitas variações de jogo, uma equipe com algumas ideias bem definidas, que fez com que a gente tivesse estado de atenção o tempo inteiro, mas nos agradou muito, além da vitória, nos agradou a maneira como nós jogamos, né? A performance, o desempenho que tivemos na noite de hoje. Primeiro tempo, na somatória geral, tivemos melhores que o nosso oponente. Segundo tempo, iniciamos ali bem, conseguimos o gol. É claro que pelo poderio, pela grandeza do adversário, era natural até pelas trocas, né, que foram feitas pelo Paulo, colocando a sua equipe muito para frente, com o Pablo, com o Vitor, com o Terence, com o William, liberando ali, fazendo o que a gente tinha que trazer para fazer uma linha de 5, sem perder o jogo interno ali, né, que ele povoava bastante ali no entre-linha, nas costas dos nossos volantes, para poder ter uma atração, até porque são jogadores com bom arremate de média distância, e tentando alargar também para ter essa amplitude, né, uma área sempre bem pesada. Então gerou muita dificuldade para nós, faltou ali para nós um pouco mais de capricho, para a gente poder ter uma transição melhor, encaixar melhor os nossos contra-ataques, para que a gente pudesse também criar mais perigo para eles e até mesmo chegar no segundo gol. Mas a gente fica feliz pela noite de hoje, pela maneira como nós jogamos, vencemos um grande adversário. Agora é descansar, projetar a semana que teremos aí nossa estreia contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro da Série B, fazer uma semana de excelência e após o jogo do Atlético Goianiense a gente começar a pensar na estratégia, que a gente sabe da força do Atlético na sua casa, nos seus domínios, sabemos da grandeza do clube, o poder de investimento que é de estrutura, mas no período que a gente for trabalhar para poder enfrentá-los, a gente vai procurar buscar a melhor estratégia possível, a melhor formação para que a gente possa ir lá também fazer um grande jogo, para que a gente possa continuar sonhando e avançar a próxima fase da Copa do Brasil. Agora, Louser, uma avaliação precisa com relação aos teus 30 minutos primeiros iniciais, onde o CRB foi avassalador. Só faltou o gol ali, ensinamento. Isso que a gente lamentava, até comentei com o pessoal da suplência ali que estava no banco. A gente estava tendo um bom volume ofensivo, estava nos faltando um pouco mais de capricho e as nossas tomadas de decisões elas não foram assertivas, né? Lógico que você tem que dar liberdade, futebol ele é um jogo de erro, mas ali nós pedimos no intervalo justamente para que tivesse um pouquinho mais de calma, de tranquilidade para poder decidir melhor, que consequentemente a gente poderia ter uma finalização e isso vai te aproximando do objetivo que é fazer o gol, né? E foi isso que nos fez não abrir o placar no primeiro tempo, tivemos um bom volume, como eu falei, mas não acertamos ali o penúltimo passo para deixar um companheiro melhor colocado para finalizar. Mas criamos, geramos dificuldade para o adversário, isso que nos deixa feliz, que prova que essa equipe tem potencial, tem capacidade, mas mesmo assim a gente tem que continuar a melhorar, evoluir, a partir de amanhã já visualizar aquilo que a gente precisa fazer de ajuste, para que nessa semana de preparação a gente possa ter uma semana de aquisição e de fato nos tornarmos uma equipe ainda melhor. Professor, parabéns pela vitória. Você falou em volume, né, no primeiro tempo principalmente, e esse volume veio com muita intensidade, né? O CRB conseguiu criar muito, teve muita chance, poderia ter aberto o placar no primeiro tempo. Essa orientação realmente era de fazer dessa forma, independente daquilo que o Atlético Paranaense apresentasse no primeiro tempo? Sim, até porque a gente está tentando instituir isso, né, para ser a nossa identidade, jogos dentro da nossa casa, tentar nos primeiros 15, 20 minutos ter uma intensidade, subir as linhas, pressionar o adversário para tentar de fato esse gol, né? Que te traz um pouco mais de tranquilidade, faz com que o adversário se exponha um pouco mais, aí você consegue mesclar tanto essa pressão um pouco mais alta, às vezes atraindo para ter um jogo de transição, aí você vai interpretando aquilo que o jogo está pedindo para que você consiga colocar as ideias dentro de campo para poder continuar a gerar desequilíbrio no adversário, né? Então essa foi a nossa ideia mesmo, sabíamos. A gente veio de uma final assim como adversário, de conquistas, a gente sabe como é difícil você mobilizar o atleta novamente para mais um grande embate, e hoje foi um grande jogo. Quem viu, assistiu a partida, creio eu que gostou de ambas as equipes, cada um em alguns momentos ali tendo um controle, a gente teve um controle a maior parte da partida, claro que
tivemos um pouco de dificuldade no final do jogo em cima daquilo que nós mencionamos aqui devido à substituição do adversário. Então, nos faltou um pouquinho mais de capricho para a gente poder transitar melhor e fazer o segundo gol, que nos daria uma tranquilidade maior, mas parabenizar o grupo de atletas, parabenizar os nossos torcedores que compareceram novamente, nos empurraram, nos incentivaram do início ao fim. Então, esse apoio da arquibancada é muito importante e os jogadores cada vez têm se sentido melhor dentro de campo. Lousa, boa noite. Foi um grande jogo, né? Excelente partido. O CRB jogou muito bem contra o atual campeão paranaense, que é um dos campeonatos tops do Brasil, atual vice-campeão da América, né? Praticamente não mexeu no time, além do Paulo Turra, tem por trás ali o Filipão também. Ou seja, é um time espetacular. Só para tirar a dúvida, eu considerei que o Juninho Valora não estava muito bem. A substituição do Anderson Leite foi por isso, ou ele sentiu? E outra, eu narrei o jogo na hora com o Anderson Leite, para você ver como é o dia a dia de vocês lá. Eu considerei que não fosse uma opção correta, mas já tirei a foto da língua queimada para colocar lá nas redes sociais, viu, Lu? Não, faz parte. Vocês trabalham com um comentário, a gente lida no dia a dia, por isso que a gente nunca pode perder as nossas convicções. E é bem complexo o futebol, porque o jogo te pede uma característica de um atleta, quando você vai fazer a substituição. Aí você vem, reúne qual atleta que reúne essas características para que você potencialize o seu jogo e você se sobrepõe em cima do seu adversário. E você tem que contar que esse atleta entre com tudo que o jogo está pedindo, com as características que ele reúne, que vai casar com o jogo. E aí o que acontece? Você tem que contar com que o atleta entre e performa. E aí hoje o Leite conseguiu entrar, o jogo passado já tinha entrado muito bem. Qual foi a ideia ali? A gente ter uma sustentação melhor de meio campo. E a gente entendia pela como vinha jogando ali, terminando o adversário, eles iam nos conceder um espaço que o Leite ele tem essa capacidade e é a característica dele. Além de jogar por trás como organizador, ele consegue fazer essa infiltração, né, no corredor central, ali no corredor de dentro para fora, para poder gerar um desequilíbrio. Então a gente queria uma atração do lateral dele pelo Mike, para a gente poder romper esse espaço, para a gente poder gerar esse desequilíbrio. Foi assim que nós ganhamos algum escanteio, alguma bola atravessada, e o Leite é um atleta que ele pisa muito a área, então foi premiado pelo gol, pela jogada que nós fizemos, foi justamente por isso, por entender que o segundo tempo teria uma informação do adversário e a gente entendia que esse atleta reunia condições de fazer esse desequilíbrio do sistema defensivo do adversário. Então a gente fica feliz que aquilo que a gente enxergou durante o primeiro tempo, a gente conseguiu ajustar no intervalo com as características reunidas desse atleta e fomos premiados com o gol da vitória. Então foi muito em função disso, muitas vezes, olha como que é complexo, a gente vinha jogando bem o primeiro tempo, tendo um domínio, um volume, mas mesmo assim nós fizemos uma substituição, porque a gente entendia que a gente ia se tornar ainda melhor pela característica desse atleta. Então, às vezes a gente é questionado porque não muda no primeiro tempo, que muda, então a gente tem que entender o contexto do jogo, ter frieza, até porque a gente lida no dia a dia, saber também através do estudo, que você fica sabendo quais são as substituições do adversário quando está em dificuldade, quando está em vantagem, qual tipo de jogo que ele vai tentar propor, quais são os escapes que eles têm. Então você tem que ter isso tudo na tua cabeça e tomar decisão. E hoje nós somos felizes. Agora, não podemos perder as nossas convicções, até porque a gente lida no dia a dia, a gente trabalha, estuda, sempre para o melhor do CRB, que é a instituição que é maior que todos nós, e a gente tem um respeito gigantesco. Então hoje a gente fica feliz pela troca, o Juninho tem nos ajudado muito e vai continuar nos ajudando pela tua experiência, pela tua vivência e pela tua qualidade também. Agora, ainda com relação às substituições, o Copete não está tão bem desde o primeiro tempo, o Copete? Sim, fez um outro grande bom jogo, o Copete está crescendo, viu um período de inatividade com algumas oscilações, mas é um atleta que tem uma envergadura, tem conquista no seu currículo, tem qualidade, então vai agregar muito valores para essa equipe, então está crescendo junto com alguns companheiros também, junto com a equipe, fez um bom jogo, fez o gol do título, hoje também fez um baita primeiro tempo, chegou ali num terço do segundo tempo, já um pouco mais desgastado, muito em função do adversário também, já empurrando o Kelvin lá para gerar esse desequilíbrio, atraindo o Romão para tentar entrar no campo de visão, para ter uma bola diagonal para a entrada do lateral, então ele começou a ter que descer bastante para fazer uma linha de 5.
E aí nós tentamos levar o Brau, que o Brau tem essa capacidade ali de organizar defensivamente sem perder a ofensividade, até porque a gente precisava ter esses escapes para gerar esse desequilíbrio ao sistema defensivo deles e fazer com que eles corressem um pouco para trás também. Então essa foi a nossa ideia ali, e o Copete fez mais um grande jogo, tenho certeza que já vai conseguir jogar a totalidade do tempo e acrescentar muito a tua qualidade ao nosso elenco. Na entrevista coletiva durante a semana, você chegou até a sinalizar que poderia ter estreia, né? Teve uma reestreia no início do jogo, né? O Conceição. Como é que você analisa essa reestreia dele? E também se ele saiu ali com desgaste muscular, se sentiu alguma coisa? O Anderson fez um jogo, né, na temporada, lógico, vinha treinando com o Vasco, sempre na suplência. Conversamos bastante com ele no início, na preparação nossa de ontem, né? Então passou segurança para nós, é um atleta que vai agregar muito pela tua experiência, pela tua vivência, pela tua qualidade, pela tua liderança, é mais um líder que chega para somar junto com os demais que temos aqui. Então a gente tem um grupo qualificado, experiente, bem vivido, com a mescla de jovens também, com muita fome de crescimento, então isso tem ajudado, tem casado bem. Então fez um grande jogo também e ali ele acabou saindo mesmo por fadiga, por cansaço, pediu a substituição, foi substituído pelo Gilvão, um jogo dificílimo, mostra o caráter, a dignidade desse atleta, o engajamento desse atleta, mesmo jogando pouco, mas todos os momentos que ele foi acionado, ele entrou muito bem nas partidas, foi em Coruripe, seja no Clássico, seja contra o Ceará, hoje no jogo de hoje. Então um atleta que mesmo sem jogar respeitou, porque um atleta que chegou com a perna canhota também, já entrando, mas dentro do vestiário, incentivando os companheiros, dentro do banco, lá no banco de reserva também jogando junto, vivendo a partida, e quando foi acionado foi lá e nos ajudou. Isso mostra que o grupo está em sintonia. Nós sabemos que nós precisamos evoluir bastante, nós estamos somente no mês de abril, apesar de ter jogado bastante, alguns atletas chegando, então a gente está muito esperançoso para que a gente possa encaixar essas peças, crescer cada dia, rodada a rodada, se tornar uma equipe cada vez melhor equilibrada, tanto ofensivamente como defensivamente, que é isso que vai fazer com que a gente triunfe ao longo dessa temporada. Luzer, enquanto não vem a segunda partida, daqui a 2 semanas e a primeira rodada do CRB na B indefinida, justamente por causa da Copa do Brasil entre CRB e Sport, só pedreira e fora de casa, né? A gente vai passar um período longe de casa, dia 22, lá já contra o Atlético Goianiense, jogo difícil, atual campeão goiano. Já trabalhei lá, sei como que é a instituição, a equipe que é muito forte, tem o Moza, que vocês bem conhecem aqui também, um profissional de altíssima qualidade e capacidade. Então é pedreira, então nós vamos nos preparar muito bem para que a gente possa ir lá fazer um grande jogo, e aí a partir desse jogo a gente pensar um espaço muito curto de um jogo para o outro. A gente joga no sábado, depois já joga na terça-feira, então é recuperar mais, ajustar, porque lá vai ser uma grande batalha e nós temos que estar muito bem preparados para fazer um grande jogo e continuar sonhando, para a gente poder sair de lá com a nossa classificação. Então nós vamos trabalhar muito e contamos com o apoio do nosso torcedor, mesmo estando aqui, mandando energia para nós, nesses jogos que teremos em sequência, que é Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Botafogo e Ribeirão. Além dos jogos, muito sequência, tem a questão da logística, que a gente sempre fala também, que é um desgaste ainda maior, mas a gente vai trabalhar e pedir sabedoria aí para que a gente possa escolher a melhor estratégia para cada jogo desse, para que a gente possa voltar para nossa casa depois enfrentando o Sampaio com os nossos objetivos alcançados.